Olá, professor, tudo bem? Hoje vamos falar da possibilidade ou não de o professor ter mais de uma aposentadoria. Será que aquele professor que trabalha na educação privada, que tem mais de um emprego e contribui para o INSS, será que ele pode se aposentar 2 vezes pelo INSS? Aquele professor que trabalha no serviço público, tem mais de uma função pública, será que ele tem direito, tem mais de um cargo público, será que ele vai ter direito a 2 aposentadorias? E aquele professor que contribuiu para o INSS, passou em concurso e agora tem um regime próprio, como é que fica a situação dele? Então vamos lá, pessoal. Aquele professor que trabalha na área privada, ou ele é um ACT, um PSS, aquele professor temporário, ele contribui obrigatoriamente para o INSS. Então, nesse caso do professor da educação privada ou do professor temporário que está contribuindo para o INSS, ele tem direito a uma única aposentadoria, ainda que ele trabalhe em mais de um local, ainda que ele tenha mais de um emprego. Por quê? No INSS não é possível você ter mais de uma aposentadoria. Quando o INSS for conceder o teu benefício, ele vai calcular o teu tempo de contribuição e vai somar as remunerações dos períodos concomitantes, ou seja, você vai receber uma única aposentadoria, mas o valor da tua renda vai considerar o salário que você recebia nos 2 empregos se você trabalhou ao mesmo tempo, foi um trabalho concomitante. Agora, se você é um servidor público, você tem a possibilidade de se aposentar e você possui mais de um cargo público, você tem a possibilidade de ter mais de uma aposentadoria. Por exemplo, se você é um servidor público municipal, contribui para o regime próprio do município, mas você também é um servidor público estadual, contribui também para o regime próprio de previdência social. Nesse caso, você pode se aposentar tanto pelo município quanto pelo estado em cada um dos regimes de previdência social. Se ao mesmo tempo você também contribui para o INSS, você também vai conseguir uma terceira aposentadoria pelo INSS. Veja, aqui a gente está falando de uma aposentadoria por cada regime de previdência social. Então, uma pelo INSS, uma pelo regime próprio do estado e uma pelo regime próprio do município. Nesse caso, é perfeitamente possível que você tenha mais de uma aposentadoria. Agora, e a situação daquele professor que antes de ser concursado contribuía para o INSS, agora tem um tempo perdido lá no INSS, o que ele faz com aquilo? Veja bem, pessoal, nesse caso a gente tem que fazer uma avaliação da viabilidade de pegar talvez uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, pegar aquele tempo que está lá no INSS e averbar no serviço público, para aumentar o teu tempo de contribuição e possibilitar que você se aposente mais cedo e talvez até com uma renda melhor. Ou se não, deixar aquele tempo no INSS, preencher os requisitos para aposentadoria somente no serviço público e, posteriormente, usar aquele tempo que você tem lá no INSS para uma segunda aposentadoria. Claro, nesse caso, você também vai ter que preencher os requisitos no INSS, voltar a trabalhar e contribuir para o regime geral de previdência social, que é o INSS. Mas, se você tem um tempo lá e não utilizar esse tempo no serviço público, existe a possibilidade de você ter 2 aposentadorias também. Como é que você descobre qual é o melhor caminho para você? Você tem que fazer uma análise, um planejamento previdenciário, fazendo um estudo aprofundado para entender todo o teu histórico de trabalho, o teu histórico previdenciário, os teus regimes previdenciários, para entender qual é a regra que se aplica especificamente ao seu caso, tá? A aposentadoria não é igual para todo mundo, porque nem todo mundo viveu a mesma situação de trabalho. Nem todo mundo começou a trabalhar na mesma idade, nem todo mundo passou no concurso público no mesmo tempo, na mesma idade, no mesmo ano. A história de vida de cada professor é diferente. Tem gente que começou a dar aula mais tarde, tem gente que trabalhou muito tempo como ACT e depois passou em concurso público, tem gente que trabalhou na educação privada e foi para o concurso, tem gente que veio do concurso e passou para a educação privada ou como professor temporário. Então, a história de vida de cada um é diferente, a forma de contribuição, o salário que recebeu é diferente. E a gente teve grandes alterações como as reformas previdenciárias a partir de 2019. Então, hoje não existe uma regra única para a aposentadoria. No INSS, a gente tem, por exemplo, 3 regras. Regra de transição por pedágio de 100%, idade mínima progressiva e pontuação mínima progressiva. No serviço público, a gente já tinha a idade mínima, mas a gente tem as outras regras, que é a do pedágio de 100% e a da pontuação mínima progressiva. Isso quer dizer que todo ano essas regras vão se alterando. A partir de janeiro de 2026, a gente já tem novas regras. Então, o melhor que você tem a fazer é buscar um advogado especialista em benefícios de aposentadoria, seja do regime próprio, seja do INSS, para fazer esse planejamento previdenciário para você que você esteja preparado, para que você possa se aposentar com a melhor renda e no melhor momento possível.
Você sabe que a aposentadoria é definitiva e irrenunciável. Se você se aposenta com o valor errado, você não pode mexer nessa aposentadoria. Se você é servidor público, você automaticamente é exonerado do seu serviço. A gente sabe como é difícil entrar no serviço público, estudar, passar no concurso público. Se você se aposenta com o valor errado, você vai sair do teu serviço público, do teu cargo público, para voltar novamente ter que fazer um novo concurso público. E você não consegue mais alterar aquela aposentadoria. Então, pense bem, planeje a tua aposentadoria, porque isso é o benefício que vai te sustentar, manter o teu padrão de vida enquanto você não puder mais trabalhar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nossa equipe terá o prazer de atender e fazer esse planejamento previdenciário para você. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para que mais professores possam saber dessas informações. Siga a gente aqui nesse perfil. Um abraço!